Bomba! Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Corinthians, é isso mesmo. A diretoria do Corinthians acaba de informar em suas redes sociais que o técnico, um dia após o empate do primeiro jogo na semifinal da Sul-Americana contra o Fortaleza, não é mais o treinador do Corinthians. Então, antes de qualquer coisa, antes de eu falar a respeito, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Mas agora vamos falar quais são os desdobramentos disso e o que pode acontecer nesse momento com o Corinthians, que eu acho que é isso que a torcida espera e é isso que a gente precisa imaginar o que pode acontecer para a semana que vem do jogo de volta. Eu acho que a diretoria do Corinthians tomou essa decisão, talvez baseada, eu acho que em duas coisas. De tentar, primeiro de tudo, tentar salvar o ano, pois a Sul-Americana é a única tábua de salvação que o Corinthians tem para fazer um bom ano. Porque se você pegar o ano do Corinthians e imaginar que ele tá ali bem atrás no Campeonato Brasileiro, numa zona ali do meio para baixo, você tem uma Copa do Brasil onde você foi eliminado pelo seu arquirrival na semifinal, que foi pelo São Paulo, que acabou sendo campeão. Você tem a Libertadores, que acabou sendo eliminado também, por isso está disputando a Sul-Americana. Você tem o Campeonato Paulista, que também não chegou nas finais. Então, assim, não é um ano esportivamente bom, se a gente analisar o Corinthians. Então, o que restou para o Corinthians nesse momento é a Sul-Americana. E depois do que a gente viu no primeiro jogo de ontem, cara, ficou muito nítido o quanto esse Corinthians é limitado do Vanderlei Luxemburgo. E eu, de verdade, eu fico me questionando o que eles ficam fazendo no CT, porque eu acho que eles fazem tudo menos treinar. Porque, assim, se ontem tivesse que ter um vencedor, e logicamente que futebol não existe justiça, obviamente que a gente não vai entrar nesse mérito de questão, mas se a gente levar em consideração o futebol apresentado dos dois times, cara, o Fortaleza é um time muito mais organizado, é um time que merecia sair com a vitória ontem, né? Então, assim, o Corinthians espaçado, da defesa para o meio-campo tinha um espaço, do meio-campo para o ataque outro espaço, o Yuri Alberto lá na frente isolado. E o Corinthians, basicamente, é um time que só tem uma jogada que é bola no Renato Augusto para ele tentar fazer alguma coisa diferente. Não tem uma outra jogada. Você vê que é um time que, de verdade, não treinava. É impressionante como o Vanderlei Luxemburgo se tornou um técnico dos mais comuns, sendo que foi nos anos 90 e começo da década de 2000 um dos maiores técnicos do Brasil disparado e poderia estar entre até os melhores do mundo. Então é assim um trabalho muito ruim no Corinthians, muito ruim no Corinthians. Apesar de ter avançado até a semifinal da Copa do Brasil e tá na semifinal da Sul-Americana, o desempenho do Corinthians em campo é uma coisa horrorosa. É só lembrar o jogo contra o Estudiantes, que foi um ramaço completo. E mais, isso também contribui, eu acho que até as entrevistas coletivas do Luxemburgo, que em muitos momentos ele parecia que estava em Nárnia. Ontem mesmo falou algumas coisas que o time se portou bem e tal, que você fala assim, cara, não é possível que esse cara assistiu o mesmo jogo que eu. Não faz sentido, né? Mas agora vamos falar então dos desdobramentos. Eu acho que o Corinthians deve trabalhar com três cenários. O primeiro cenário é demitir o Luxemburgo e talvez ali com o Lázaro e com o Danilo tentar uma classificação heróica contra o Fortaleza semana que vem no Castelão e tentar salvar o ano e depois talvez ver se traz um técnico para a final da Sul-Americana ou se vai com eles, porque sabe, acho que é aquela coisa tiririca, pior que tá, não dá. Então eu acho que eles tentaram alguma coisa nesse sentido. E eu acho que tem dois técnicos que eu vejo o Corinthians indo atrás. Obviamente que o primeiro nome claramente deve ser o Tite, mas aí a gente esbarra em duas coisas. A gente não sabe se o Tite, nesse momento, ele aceitaria treinar algum clube, né? Porque tem uma especulação também muito grande do Flamengo, mas do Tite ninguém escutou nada. Então não sei se nesse momento ele assumiria um clube em outubro, ao invés de esperar até o começo do ano que vem. E assim, querendo ou não, lógico, hoje é muito mais atrativo você treinar o Flamengo do que o Corinthians, pela questão financeira, pela questão de jogadores, por tudo que envolve. Porém,
O Tite tem uma coisa com o Corinthians, que é o lado emocional. Se ele chegou à seleção, foi através do Corinthians. Os maiores títulos da sua carreira são com o Corinthians, então isso talvez pode pesar para ele ir para o Corinthians ao invés do Flamengo, caso realmente ele escolha entre um dos dois, porque a gente também não sabe, é como eu falei, ninguém escutou nada do Tite. Então, eu não sei se também a diretoria do Corinthians fez aquela coisa que, putz, será que o Tite tá indo mesmo pro Flamengo? Pô, vamos tentar atravessar, não deixar ele pro Flamengo, tentar salvar o ano e trazer um cara vencedor para cá e, e trazer o Tite pro Corinthians. Não sei se esse foi o pensamento da diretoria do Corinthians. E o outro cenário é a questão do Mano Menezes, que também é um cara que também tem um trabalho ali com o Corinthians, é um cara que foi vencedor no Corinthians, até onde eu sei, caiu aqui um boneco, mas vamos continuar aqui. Que susto que eu tomei, mas vamos lá. Olha, foi ótimo isso. Mas assim, o Mano Menezes, que é um cara que, teoricamente, ele já ganhou muita coisa no Corinthians e é um cara que tá desempregado, tá na praça. Até onde eu sei, com alguns dirigentes, ele tem um ótimo relacionamento com alguns dirigentes do Corinthians. Então, talvez também seja um outro nome a se considerar nesse momento do Corinthians, tá? Assim, eu vou falar bem a real que eu acho, tá? Eu acho que o Corinthians fez o certo de mandar o Luxemburgo embora, assim como eu mandaria o São Paulo embora ou antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, ou até mesmo depois da primeira derrota no Maracanã. Até para ver se o time responderia de uma forma diferente. Eu mandaria ele embora. E eu acho que o Corinthians fez certo. Porque, assim, o que resta pro Corinthians é a Sul-Americana, como é o que restava pro Flamengo a Copa do Brasil. Então, assim, cara, se eu ainda tenho alguma possibilidade de tentar salvar o ano, vou fazer de tudo. Então, eu não acho, até porque uma coisa você fala assim, pô, o Corinthians empatou contra o Fortaleza em casa, foi 1-1, mas pô, o Corinthians teve 37 assim, chances de gol, o goleiro do Fortaleza foi o melhor em campo, pô, o time jogou pra caramba, mas pô, deu azar. É uma coisa, mas não foi o que aconteceu. O desempenho do Corinthians foi horroroso ontem. Horroroso. Então, assim, o Corinthians agiu certo. Então, agora é ver quais são os desdobramentos e o que essa diretoria do Corinthians pensa em fazer em relação ao novo técnico. Então, agora a gente precisa esperar para ver quem que vai até receber aqui a notícia, né? Tava vendo, vai que aparece o novo técnico do Corinthians, mas não é. Mas assim, eu acho que o que o Corinthians precisa fazer nesse momento, a primeira coisa é tentar classificar na Copa do Brasil. Então, não sei se através de um trabalho curtíssimo de Tite, Mano Menezes, ou manter os interinos, mas eu acho que é tentar salvar o ano. Agora, também falar um pouco do Fortaleza ontem, que assim, o Fortaleza jogou muita bola ontem. Cara, impressionante como o Vojvoda tem esse elenco na mão, como ele faz jogadores medianos jogarem bem dentro de um sistema. E eu acho que se você pegasse o time do Fortaleza e colocasse a camisa de muitos times e tirasse o Vojvoda, era um time que brigaria para não cair no Brasileiro, sabe? E vem bem no Brasileiro, vem bem na Sul-Americana, tem tudo para ir para a primeira final de Sul-Americana. Eu acho que o Fortaleza vai jogar a vida semana que vem, sabe? Eu ficaria muito feliz. E aí não é questão de clubismo tal, porque é o Corinthians, não, mas é legal você ver um trabalho bem feito, como por exemplo do presidente Marcelo Paz, ao longo dos anos, dando tão certo quanto esse do Fortaleza, né? Então não é algo acaso que acontece, né? Então é bem bacana o trabalho que o Fortaleza vem fazendo, é um trabalho de longo prazo. Então, assim, eu acho que vai ser um jogaço semana que vem no Castelão. Eu acho que agora com a saída do Luxemburgo tende a ser melhor ainda, porque eu não acho que o Corinthians vai se conformar ali, vai jogar naquele esquema do contra o Estudiantes, que ficar ali atrás o tempo inteiro, tentar levar para os pênaltis e o Cássio salvar. Eu acho que o Fortaleza vai para cima, vai tentar decidir lá e vai ser um jogo bem bacana. Eu acho que a torcida do Fortaleza vai fazer uma festa absurda no Castelão semana que vem, e tem que criticar o que eles fizeram ontem na Arena do Corinthians, né? Foi uma vergonha, porque eu até escrevi sobre isso no meu Twitter, né?
um clube que nunca chegou numa final internacional, que há pouco tempo disputava a Série C, cara, tem a chance de fazer uma história maravilhosa na Sul-Americana, de ir para uma final inédita, até para um clube nordestino. Pô, aí você pega a torcida, pô, por mais que estivesse em bem menor número na Neoquímica Arena do que a do Corinthians, pô, era importante estar ali. Os caras começam a brigar entre eles, da torcida do Fortaleza. Cara, é bizarro. De verdade, é bizarro. Até o presidente Marcelo Paz se pronunciou sobre isso, né? Falou sobre isso. Mas, assim, eu acho que coisas à parte, né, do que aconteceu ontem, tá? O Fortaleza fez um belíssimo jogo e, de verdade, eu acho que o Fortaleza tem tudo, não só para ir para a final, como ser campeão dessa Copa do Brasil, dessa Copa Sul-Americana, desculpa, que seria algo inédito e histórico para um time, tanto para o Fortaleza, né, um time do Ceará, quanto para um time nordestino. Então, vamos ver o que vai acontecer semana que vem. E também vamos ver se vai ter uma novela longa ou curta, essa questão de técnico no Corinthians. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo aqui. Valeu, pessoal. Até mais.